Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II. E nesse vídeo aqui, que eu cansei de ficar lá na neve lá fora, aguentando o frio do caramba, vim aqui pra dentro gravar em ambiente fechado. Vou continuar aquela série dos melhores guerreiros de cada tempo. Em especial, hoje, nesse vídeo aqui, falarei para vocês sobre os guerreiros pesados de arma branca, que é a categoria do cavaleiro, nada mais nada menos que isso. Esse vídeo foi um dos vídeos a pedido do nosso amigo The Animus. E, de fato, vai ser um vídeo crítico e questionável pra caramba, porque, olha, desculpa tentar falar a real pra vocês, mas eu sei que é impossível ser preciso histórico com uma situação que nem essa. E eu até já admito o meu erro logo de cara, antes de começar o vídeo, nesse ponto. E mais do que isso, eu admito que, sim, o cavaleiro de cara, eu já vou adiantar pra vocês que ele provavelmente vai ser o melhor, mas ele vai ser melhor por um motivo muito simples. Ele foi literalmente o último guerreiro pesado de arma branca a ocorrer na história do mundo. Posteriormente, qualquer guerreiro que houve após ele foram guerreiros já naquele híbrido da arma de fogo primitiva e ainda alguns da arma branca. Então, ele foi teoricamente o último guerreiro de arma branca pesado a existir no mundo. O que torna natural que ele tecnicamente seja o melhor que os outros. Então vamos lá, vamos falar quem foram os adversários do cavaleiro. Nesse caso, primeiramente, estou considerando o cavaleiro europeu da parte final da Idade Média, nesse caso. Estou comparando ele com os catafractos da Roma Oriental pré-pólvora. Estou comparando também contra os sarracenos, guerreiros islâmicos lá do Oriente Médio e Norte da África, que são equivalentes ao cavaleiro também, são de uma época parecida, da Idade Média também, todos esses dois. Estou comparando também com vikings e outros guerreiros pagãos. Em especial, não seguirei uma denominação de outros guerreiros pagãos aí, porque é uma situação meio complicada de definir um tipo de guerreiro entre eles, mas vamos pensar num guerreiro de elite dos povos vikings ou dos povos do leste europeu, assim, do período pré-cristianização e pegar o período pós-cristianização, eles vão ter cavaleiros também, então vai ser cavaleiro contra cavaleiro, vai dar na mesma. Podemos comparar com a cavalaria pesada romana, embora eu já veja muita crítica nesse ponto, uma vez que era uma coisa menos evoluída. Poderíamos comparar também com a cavalaria pesada mongol, com a cavalaria pesada chinesa, e com a cavalaria pesada indiana, porque esses praticamente são todos os guerreiros pesados de arma branca que existiram ao longo da história do mundo. Qualquer outra coisa mais que isso provavelmente ou não tinha armadura completa, já seria considerado um guerreiro de arma branca leve, ou já tinha pólvora, e aí já tornaria injusta a comparação também. Então, até onde podemos dizer, esses são todos os guerreiros de armadura pesada e de arma branca da história do mundo. Ou talvez existem pequenas mesclas que não tenha citado, tipo como alguma coisa da Tailândia, do Sudeste Asiático, da Indonésia, mas que na boa isso vai acabar se enquadrando como algo similar ao cavalaria pesada indiana ou cavalaria pesada chinesa. Então, meio que já está comparado de outra maneira, embora, como eu saiba, é criticável sim. E, Docas, por que o cavaleiro medieval europeu era realmente superior a esses outros tipos de guerreiro de armadura pesada e de arma branca? Por quê? Eu diria que a explicação mais lógica é que foi o último a deixar de existir. A explicação mais lógica que eu consigo imaginar é essa. Pensa só, os guerreiros sarracenos meio que sumiram junto com os cavaleiros, então supostamente seriam os mais próximos deles. Mas a gente vê que, embora os europeus tenham perdido Jerusalém para os árabes, eles derrotaram os árabes em todos os conflitos. Península Ibérica, Península Balcânica, Península Itálica. Então, acredito que no caso do Oriente Médio, tenham havido alguns outros fatores a influenciar. Mas também tem havido uma questão de adaptação, de estar mais próximo, de ter uma logística melhor e todo o resto. Fatores que vencem em batalha, que não são necessariamente força. O resto os árabes perderam, né? Então fica um tanto quanto óbvio que realmente há uma superioridade bélica. Lógico, é uma superioridade bélica questionável porque depende muito do ambiente da luta e todo o resto, e do contexto. Mas sim, o cavaleiro de armadura resplandecente durou até mais ou menos a mesma época que os guerreiros sarracenos islâmicos, e ambos de certa maneira foram se extinguindo e se eximindo à medida que a pólvora foi adentrando na civilização ali deles. Os catafractos europeus não são uma situação muito diferente, porém, como a pólvora chegou um pouco antes no Império Romano do Oriente, onde hoje é a atual Turquia e Grécia, eles também sumiram um pouco antes. E tecnicamente o catafracto é um pouco mais fraco que o cavaleiro, porque o cavaleiro usa uma placa sólida, e o catafracto ele usa uma cota de escamas.
O que, no começo da Idade Média, quando surgiram os primeiros cavaleiros e surgiram os primeiros catafractos, os catafractos eram muito superiores aos cavaleiros quando eles surgiram. Porém, eles não passaram por um processo de atualização tão grande, até pela pólvora ter chegado a eles antes. Então, provavelmente, o cavaleiro seria, sim, superior ao catafracto se lutasse entre si. Por um detalhezinho de armadura melhor. A mesma coisa contra o sarraceno se lutasse em um ambiente europeu, vamos dizer assim. Não lutasse lá no meio do deserto em ambiente super quente, ou em ambiente super seco, ou super ensolarado. Lutasse num ambiente europeu. Tipo o que vocês viram nos outros vídeos daqui. Provavelmente o cavaleiro levaria melhor num ambiente tipo esse. E esses daí são guerreiros relativamente próximos. Temos os guerreiros pagãos aí também. Os vikings, os eslavos, os Highlander celtas do período medieval e todo o resto. Lembrando, estamos comparando guerreiros que não fossem cavaleiros, que fossem anteriores a eles. Pelo próprio princípio de anterioridade, o cavaleiro já não teria muito como comparar, uma vez que já teria tecnologia de luta melhor. Embora esses também tivessem armaduras, muitas vezes armaduras de escama também, ou em alguns casos até armaduras de placa, a tecnologia bélica deles era inferior por causa do período histórico mesmo. Período histórico anterior. Não teria muito como comparar nesse ponto. O cavaleiro ia ser melhor por uma diferença tecnológica. Cavalaria pesada indiana e cavalaria pesada chinesa. E cavalaria pesada mongol. Cavalaria pesada mongol, mesma coisa que catafracto. Tinha armaduras de escama e até placa. Mas se depararam com arma de fogo muito antes do cavaleiro. Então também sumiram muito antes do cavaleiro nesse ponto. Então, se lutasse o auge do cavaleiro mongol contra o auge do cavaleiro europeu, o cavaleiro europeu levaria vantagem por ter uma armadura um pouco melhor e armas um pouco melhores, mas seriam diferenças pequenas também. E, novamente, pelo fator época. Agora, quanto à cavalaria pesada chinesa e cavalaria pesada indiana, aí temos uma situação diferente, porque a cavalaria pesada mongol tinha tecnologia quase similar à cavalaria pesada chinesa, ou quase similar à cavalaria pesada indiana. Porém, essas duas cavalarias pesadas são historicamente muito anteriores ao cavaleiro europeu. Então, talvez o auge da armadura da cavalaria pesada chinesa tenha sido inferior ao auge da armadura europeia, um pouquinho. Não muita coisa, mas foi um pouquinho. Só que uma coisa que, ocorreu 1000 anos antes, né? 2000 anos antes. Então a cavalaria pesada chinesa já existia antes de Cristo, né? Então dá para considerar como uma possível vitória para a cavalaria pesada chinesa em relação ao cavaleiro medieval, no quesito de como muitos anos antes eles conseguiram ter a mesma coisa. Nesse ponto eu considero uma verdadeira vitória, uma vez que, se parar para pensar, a Europa até pouco tempo atrás estava 2000 anos atrás da China, por exemplo, em quesito tecnologia. Porém, obviamente, se pegar o auge da cavalaria pesada chinesa e o auge da cavalaria pesada europeia medieval, iria ser vantagem para o cavaleiro europeu? Iria. Porque ele viveu uma época depois, com tecnologia já superior, viveu muitos anos, mais de 1000 anos depois. Então sim, iria ser vantagem para o cavaleiro europeu. Mas fica essa pequena derrota para ele no sentido de como o cara fez tudo isso muito antes dele. Quanto à cavalaria pesada romana, acredito que aí entra uma outra coisa, né? A cavalaria pesada romana veio antes do cavaleiro do catafracto, tanto que ela deu origem aos dois, de certa maneira. Então é meio difícil você ser mais fraco que seu ancestral, você ter menos tecnologia e menos coisa que ele. Uma vez que existe aquela regrinha básica do mundo que, com exceção dos grandes colapsos civilizacionais, o mundo sempre anda para frente, né? Tecnologia não regride, civilizações não costumam regredir. Então fica meio impossível comparar, porque é o que veio antes também. A mesma coisa dos guerreiros pagãos europeus. Então podemos dizer que sim, o cavaleiro medieval europeu do auge lá do final da Idade Média foi de longe o mais forte dos guerreiros de armadura pesada no mundo? Muito provavelmente sim. Fica apenas esse questionamento sobre como os chineses chegaram tão antes. Mas fora isso, se botasse o auge de cada um deles para lutar, obviamente o cavaleiro europeu teria tendência de vencer. Agora, essa é uma comparação que eu fiz com base na ideia de comparar coisas similares e levando em consideração toda essa questão de datas. E obviamente essas datas influenciam pra caramba, uma vez que algo que veio muito depois vai pegar um legado tecnológico muito melhor e de técnicas melhores também de luta, de combate, tudo. Vai pegar tudo melhor, porque pegou o final. O cara que estava desbravando lá o começo, obviamente vai tender a ser mais fraco, porque ele foi o primeiro a tentar. E acho que por esse vídeo é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado, que tenha sido legal, tenha ajudado vocês a entender melhor essa questão. É um vídeo cheio de críticas, eu sei. E se vocês se sentirem incomodados porque eu tô comparando coisas de eras diferentes, eu vou entender o motivo. Porém também eu achei que essa seria a comparação mais justa a se fazer, uma vez que comparar coisas muito diferentes entre si vai dar merda, não tem como. Então acho que por esse vídeo é isso, meus amigos. Vamos continuar essa série, espero que tenham gostando. Obrigado e até a próxima.